Oi, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje análise sintática, os verbos significativos e os verbos de ligação. Vejam, para analisar sintaticamente uma oração, o ponto de partida é o verbo, tá certo? Então, nós temos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, e para fazer essa análise, veja, a análise sintática trata-se mesmo de uma ação cautelosa, né, cuidadosa, que você vai analisar a oração, certo? A partir do verbo. Então, veja, nós temos os verbos significativos, deixa eu acho aqui minha caneta, achei. Nós temos os verbos significativos, tá? E os verbos de ligação. Os verbos significativos são aqueles que indicam ação, tá? E nós temos, então, o verbo, tá? Intransitivo, que é um verbo significativo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Nós chamamos também de bitransitivos, tá? São verbos significativos. Vamos aqui para os exemplos, olha. Maria desmaiou, ó, que é o verbo. O sujeito Maria, tá? Desmaiou é verbo intransitivo, ou seja, tem sentido completo. Maria desmaiou, ok, desmaiou. Como chorar, cair, morrer, tá? São verbos intransitivos, tem sentido completo. Se tivesse aqui uma circunstância, por exemplo, de lugar, Maria desmaiou em frente ao hospital. Então, esse em frente ao hospital é uma locução adverbial de lugar. Apenas essa circunstância de lugar e não complemento. Não é um complemento porque desmaiar é verbo intransitivo, não necessita de complemento, tá certo? Ok? Verbo, então, transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que necessita de complemento, tá? E esse complemento é ligado ao verbo sem preposição, tá bom? Então, veja, olha, o presidente receberá os governadores. O presidente é o sujeito, beleza? Separa aqui o sujeito do predicado. Então, receberá os governadores, predicado. Tá aqui o verbo, receberá. Receberá quem? Os governadores. Então, receberá, verbo transitivo direto, os governadores, objeto direto, tá? O objeto direto é ligado ao verbo transitivo direto sem preposição, é ligado diretamente, tá? Verbo transitivo indireto, tá? Veja, a população ainda acredita nos políticos. A população é o sujeito, tá? Ainda acredita nos políticos, o predicado. Acreditar é verbo. Quem acredita, acredita em. Acredita em. Então, tem aqui a preposição em, tá? E os políticos. Então, a junção de em mais os, em é preposição, acredita. Quem acredita, acredita em. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em. Quem acredita, acredita em, mais esse os, de os políticos, que é o artigo definido que acompanha os substantivos políticos, em mais os, nos, preposição nos, tá certo? Então, nos políticos é o objeto indireto, certo? É o complemento para acredita, ligado pela preposição nos. Quem acredita, acredita em, né? Mais hoje, os políticos, nos políticos, tá certo? Então, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que nós chamamos também de bitransitivo, que é aquele, então, que vai ter dois complementos, tá? Um ligado por preposição e outro sem preposição, tá? Então, veja, o funcionário entregou os documentos ao chefe. O funcionário aqui é o sujeito, tá? Veja, entregou é o verbo. Então, nós temos entregou o quê? Verbo transitivo direto. A quem ou para quem? Tá? Verbo transitivo indireto. Então, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, entregou o quê? Os documentos. O documento, objeto direto. A quem? Ao chefe. Esse a, que é a preposição, tá? Regência do verbo, entregou a, mais o, que é artigo, que acompanha o substantivo chefe, ao chefe. Então, preposição aqui. Portanto, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Nós temos objeto direto, dois complementos. Objeto direto e objeto indireto, tá? Então, são verbos significativos. Olha só, e verbo de ligação? Primeiro, deixe-me explicar aqui esse contexto, olha só. Sim, verbo de ligação é aquele que serve de ponte, né, para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Nós temos aqui, a menina fala, porque eu não sei
é o que é verbo de ligação. Na verdade, se alguém falou antes para ela assim, por que você não fez a lição? Tá? E ela está então explicando, justificando o motivo pelo qual não fez a lição, esse porquê fica junto, porque eu não sei o que é verbo de ligação. Tá? Então está correto nesse sentido. Mas se ela estiver fazendo uma pergunta, esse porquê deve vir separado e no final da oração um ponto de interrogação, né? Tá certo? Então vamos partir de que alguém perguntou para ela antes, né? Por que você não fez a lição? Ela aqui está justificando. Porque eu não sei, tá, o que é verbo de ligação. Aí a mãe vai explicar para ela, vai falar, Lili, verbo de ligação é o que liga para as pessoas. Olha a explicação que a mãe dela dá, né? Então, na verdade, verbo de ligação é aquele que serve de ponte para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, os principais verbos de ligação estão aqui, ó, os principais, tá bom? Olha, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar. Olha só, aqui o exemplo. Ó. O carro é novo, tá? O carro é o sujeito, é verbo de ligação que pertence ao verbo ser, né? E novo, então, predicativo do sujeito. Tá aqui, ó, PS, predicativo do sujeito. Ou seja, é uma característica, tá? Para carro, tá? Ligado então pelo verbo de ligação, ele serve de ponte, a ponte para levar o predicativo do sujeito ao sujeito, ok? Ó, João está feliz, aqui ó, sujeito João, está verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. Joyce parece cansada, tá? Joyce sujeito, parece verbo de ligação, cansada, predicativo do sujeito, certo? A moça permanece aflita, mesma coisa, a moça sujeito, permanece verbo de ligação, aflita, predicativo do sujeito, tá bom? Nicole ficou triste, Diana continua feliz, Cláudia anda nervosa. Agora veja, se a oração fosse assim, Cláudia anda pela calçada, nesse caso o verbo andar não é verbo de ligação, não é mais verbo de ligação, vai ser verbo intransitivo, ela anda, tem sentido completo. E pela calçada, essa é a circunstância de lugar, locução adverbial de lugar, tá? Então, deixa de ser verbo de ligação, dependendo do contexto, tá? Mesma coisa aqui, ó, Nicole ficou triste, esse ficou aqui é verbo de ligação, mas se eu digo Nicole ficou em casa, ficou agora, é verbo intransitivo e em casa dá uma circunstância de lugar, ou seja, locução adverbial de lugar. Por isso que tem que analisar, por isso que a análise sintática, fazer uma análise mesmo, tá? Cuidadosa. E aqui, olha só, eu acho que está aparecendo para vocês já melhor, porque aqui a minha tela está escura. Veja aqui, ó, mais exemplos de verbo de ligação. Ó. O homem era japonês. Veja, o homem, sujeito, era japonês, tudo isso é predicado, tá? Era, verbo de ligação, pertence ao verbo ser, e apenas aqui, ó, japonês, só aqui que indica a nacionalidade, apenas aqui, japonês, é predicativo do sujeito, é informação levada ao sujeito, ligada pelo verbo de ligação, tá bom? Ele estava cansado, ele é o sujeito, estava cansado, tudo isso é predicado, estava, verbo de ligação, cansado, predicativo do sujeito. Joaquim virou rei, Joaquim sujeito, virou rei, tudo isso aqui, ó, virou rei, predicado, virou, nesse caso aqui, verbo de ligação e rei, predicativo do sujeito. E é interessante porque para identificarmos então os tipos de predicado, né, nós precisaríamos então saber identificar ou diferenciar um verbo significativo de um verbo de ligação, tá? Porque nós temos os tipos de predicado, o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vai ficar mais claro nesse slide aqui. Olha só. O predicado verbal, tá? Ele tem um núcleo, certo? Lembrando que o verbo sempre fica no predicado, tá? Então, o predicado verbal, o núcleo desse verbo é um verbo significativo, ou seja, é um verbo de ação. Veja, mamãe saiu. Ó, saiu aqui é verbo intransitivo, tá? Então, mamãe, sujeito, saiu aqui, o predicado, só o verbo saiu aqui sozinho, o predicado, e esse predicado é um predicado verbal. Já o predicado nominal, o núcleo é um predicativo, ou seja, o verbo é um verbo de ligação, tá? E apresenta o predicativo
do sujeito. Mamãe estava contente. Veja, estava, verbo de ligação, contente é o predicativo para o sujeito, tá? Então, esse predicado aqui é um predicado nominal. E o predicado verbo nominal, ele vai apresentar verbo significativo, tá? E um predicativo. Esse predicativo pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Veja, mamãe saiu contente. Mamãe é o sujeito, saiu é um verbo significativo. Está implícito aqui, saiu e estava contente, tá? E estava contente. Então, nós vamos sair, que é um verbo intransitivo, um verbo significativo, verbo intransitivo. Estava, verbo de ligação, né? E estava contente, esse contente, então, predicativo do sujeito. Então, aqui, esse predicado é verbo nominal, tá? Segue aí o exercício para vocês. Até a próxima aula.